amigos do 4 Maiores, eu sou De Lazari e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Nesse vídeo aqui vamos falar do pré-jogo do São Paulo diante do Fluminense, nesta segunda-feira às 20 horas, jogo no Morumbi, que será transmitido pelo Premier TV, e o São Paulo vem num momento aí fantástico nas mãos de Zubeldia, que tem usado vários esquemas táticos, não é verdade? Tem usado 3 zagueiros, às vezes 2, jogando às vezes num 4-3-3, às vezes num 3-5-2, às vezes num 4-4-2. Então o Zubeldia em momento iluminado nos seus 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate. Um empate dentro de casa no Morumbi. O São Paulo que no Brasileiro perdeu para o Fortaleza no Morumbi e empatou com o Palmeiras. Tenta a sua primeira vitória no Morumbi diante da torcida no Brasileiro. A vitória pode levar o São Paulo ao G4 caso ele ganhe por 3-0. Caso ele ganhe por 1-0 ou 2-0, ele vai a 5º lugar, com os mesmos números de pontos do Botafogo e do Cruzeiro. Assim, o São Paulo fica na parte de cima da tabela se vencer o Fluminense. A boa notícia, a volta de Lucas, que pode aparecer no banco de reservas nesse jogo de hoje e ser uma opção, ele que está retornando de lesão na coxa. A má notícia, Caleri deve ser desfalque, ele teve um problema muscular na panturrilha, pode ficar cerca de 2 semanas fora, a não ser que aconteça uma recuperação relâmpago do jogador, ele que se machucou no jogo aí na vitória diante do Cobresal por 3-1 na Libertadores. Outro problema para o São Paulo é a suspensão de Michel Araújo. Michel Araújo não joga, está fora dessa partida. E aí, o treinador do lugar do Caleri deve usar o André Silva. E no lugar do Michel Araújo ainda existe uma dúvida entre Ferreirinha ou o Galopo. Tudo vai depender da forma como o Zubeldia vai escalar o seu time. Se com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros. Se usar 3 zagueiros, joga Diego Costa na zaga. Se não jogar, jogaria o Patrick aberto pela esquerda na lateral, Alan Franco e Arboleda, e na direita Igor Vinícius. Então o São Paulo aí, que busca essa vitória a todo custo na sua torcida, estádio que mesmo sendo segunda-feira às 20 horas, terá aproximadamente, segundo expectativa da presidência do São Paulo, cerca de 40 mil torcedores. É um bom número de torcedor para uma segunda-feira à noite, diga-se de passagem. O São Paulo deve vir como para essa partida então, De Lazari? Deve vir com Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patrick, Alisson, Bobadilla, Galopo, Ferreirinha, André Silva e Luciano. Como eu disse, se for um esquema com 3 zagueiros, aqui talvez Ferreirinha saia do time, entrando o Diego Costa na zaga. Mas eu acho que o São Paulo, por jogar em casa, deve ir nessa formação aqui de um 4-3-3. O São Paulo que ainda não conta com Rafinha contundido, o Wellington Rato contundido, o Wellington contundido, Pablo Maia contundido, tá? Então assim, o São Paulo com muitos problemas ainda de contusões. E claro, como eu disse, o Caleri também não joga, tá bom? E aí o Fluminense, né? O Fluminense do Fernando Diniz veio de uma vitória importante contra o Colo-Colo, um sofrimento, né? Porque o Fluminense foi apertado pelo Colo-Colo praticamente quase que o jogo inteiro, encontrou um gol no finalzinho com o Manuel, mas é um resultado importante para o Fluminense na Libertadores, que deixou ele em boa condição no grupo. Mas no Brasileiro, a condição do Fluminense é preocupante, tá? São 5 pontos, está ali em 16º lugar, está na zona de rebaixamento, precisa da vitória a todo custo para sair dessa zona desconfortável, uma vitória que não será fácil. Até porque o Fluminense não contará com o Paulo Henrique Ganso, tá? O Paulo Henrique Ganso está suspenso, o Renato Augusto também está lesionado, o Douglas Costa também não jogará, está lesionado. Quem pode entrar aí nestas vagas seria Terans, que treinou nessa posição no lugar do Ganso, e o Alexander, tá? Então existe essa dúvida do Diniz quem ocupa a posição
do Paulo Henrique Ganso. Na lateral direita, ele não sabe se usará o Guga ou o Marquinhos. Se usar o Guga, o Marquinhos deve jogar à frente do ataque do Fluminense. Se não usar, o Marquinhos joga de lateral direito e deve entrar o Keno no ataque. Houve aí a reintegração do John Kennedy, né? Devido aos problemas que ele teve aí anteriormente no Fluminense, que ele ficou suspenso, esquema de balada, e ele foi reintegrado. Então deve vir para o banco nessa partida e talvez seja usado por Fernando Diniz nesse jogaço diante do São Paulo. Outras duas dúvidas é a condição física de Felipe Melo e de Marcelo, tá? Ambos viajaram para São Paulo, mas o departamento médico acompanha aí o desgaste dos dois jogadores, um pouco mais velhos no elenco, para ver se eles terão condição ou não de jogarem contra o São Paulo, tá? Dessa forma, o Fluminense deve vir como aí? Deve vir com Fábio no gol, Guga, Felipe Melo, se não jogar Felipe Melo, Antônio Carlos, Manuel e Marcelo, se não jogar Marcelo, entra Diego Barbosa, Martinelli, Lima, Alexander ou Terans, Marquinhos, Arias e Cano. Uma formação forte do Fluminense aí, mas que ainda não se encontrou no Campeonato Brasileiro. E quem vai apitar esse grande jogo, esse importante jogo? Vem aí o Daronco, tá? O Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, apitará essa partida. Nas bandeiras, Lúcio Beerzer, Doff Flor e Thiago Augusto Keps, Diel. E no VAR teremos Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Lembrando que o Daronco foi muito questionado no empate entre Nacional e River Plate por conta de uma não expulsão de jogadores do Nacional, mesmo sendo chamado no VAR. Então, assim, esperamos que não tenha nenhuma novidade no jogo entre São Paulo e Fluminense no Morumbi. E claro, depois do jogo, lembre-se aí que nós traremos o pós-jogo para vocês com a nossa análise e comentários. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostaram, é claro, né? Deixe seu like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Isso ajuda muito o nosso canal. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço.